Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso seminário Mediunidade Consciente, que eu vejo como tão importante para o conhecimento de todos nós neste momento atual de tanta efervescência no campo das energias, da captação das energias, da convivência com o outro, da nossa convivência nos meios sociais. O quanto é importante nos conhecermos, nos dedicarmos ao autoconhecimento, sabermos quem somos, como somos, quais são os nossos lados mais equilibrados e mais desequilibrados. Tudo isso que vocês já estão enjoados de me ouvirem falar, mas eu sinto dizer, o planeta Terra não é um parquinho de diversões, nós estamos aqui com este propósito, o propósito do autoconhecimento, e não é a primeira vez que estamos aqui para isso. Certamente você já é um espírito que reencarnou muitas e muitas vezes. Estamos aqui para seguirmos neste fluxo, não ficando como água parada. Eu programei aqui todo um roteiro e vou segui-lo, mas estou sempre sob a influência dos espíritos que coordenam os nossos trabalhos educativos, que nos ajudam com a nossa programação didática. Então, eventualmente, algum verbo muito mais objetivo do que o meu vai se fazer necessário para que a gente possa melhorar a ambiência, eu gosto de dizer, o alcance, a projeção aqui dos nossos estudos. Para você que está aqui e que ainda não assistiu o seminário Mediunidade e Assistência Humana, peço que pare esse vídeo e que retorne lá para a plataforma de estudos onde este material está disponibilizado. Nós sugerimos que você assista aquele material primeiro, para depois mergulhar aqui na sequência do seminário Mediunidade Consciente. Aquelas 3 horas dedicadas ao seminário Mediunidade e Assistência Humana, em que nós falamos sobre mediunidade. Será que estamos no caminho certo? E sobre outro tema, como fazermos trabalho assistencial com os espíritos. Esses temas são importantíssimos para que a gente consiga, de fato, mais apurados, inclusive a título de autopercepção, entendermos tudo aquilo que a gente vai abordar nesse que eu acho um curso precioso para, antes de tudo, nos conhecermos. Hoje na internet, nós, infelizmente, conseguimos ter acesso a muitas informações dedicadas a desinformar as pessoas. Infelizmente não, né? Felizmente, porque se a gente usa o crivo da razão, a gente consegue filtrar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Mas infelizmente, porque há uma massa de pessoas que não se dedica ao autoconhecimento ou a este movimento de buscar informações idôneas e é enganada por pessoas que desvirtuam tantos conhecimentos, não apenas na área da espiritualidade. Nós vamos ver que aqui na área da espiritualidade, quem desvirtua pessoas arca com responsabilidades maiores na lei de causa e efeito, ação e reação, mas as pessoas em busca de likes, em busca de autopromoção, de dinheiro, estão desvirtuando as pessoas no campo do mediunismo, das práticas medianímicas, das práticas magnéticas, energéticas, enganando-as. Isso tem um propósito específico e há uma estrutura trevosa por trás disso. Daqui a pouco a gente vai mergulhar nessa informação, mas nós estamos passando por um momento delicado na disseminação do que seja espiritualidade, muitos chamam de espiritualismo. E como essas pessoas estão, então, a partir da vulnerabilidade, da ignorância, da pura falta de conhecimento de muitas pessoas, induzindo-as a desequilíbrios, a práticas escusas em meio ao campo da assistência espiritual, medianímica. Nós vamos ver tudo isso agora. Então peço a você que antes mesmo de pensar se você é médium,
como é que você pode estudar? Como é que você pode se entender? Como é que você pode trabalhar em um centro espírita, em um terreiro de umbanda, em um grupamento independente? Que você mergulhe nessas informações iniciais no propósito do curso Mediunidade Consciente, para que você, a partir então do conhecimento, se é médium ou não, nós vamos ver que nem todo mundo vai trabalhar a sua mediunidade ou é médium ostensivo, nós vamos entender em nós para que serve a mediunidade no campo da troca social, no meu dia a dia. Para que serve a mediunidade? Como eu percebo as minhas energias, as energias externas de terceiros, como se dão as trocas anímicas, as trocas entre as personalidades que convivem sob o mesmo teto, na mesma família, no campo de trabalho, enfim, em toda e qualquer relação social que tivermos. Se a gente já entender a mediunidade neste cenário, nós certamente iremos já para o campo de assistência muito e muito mais preparados. O médium é médium em todo e qualquer lugar, 24 horas por dia, não só na assistência. Na assistência nós ficamos 2 horas, 3 horas no máximo por semana, mas nós temos a nossa vida de relação. Os próprios espíritos nos dizem que o desenvolvimento da nossa mediunidade se dá principalmente no campo social, porque a mediunidade serve para autoconhecimento. Então nós vamos seguir com a nossa linha de raciocínio aqui, inspirada pelos espíritos, por Pai Bento, por Leonel, por Virgílio, pelos médicos do astral, a partir também do nosso embasamento, da nossa experiência de vinda de assistência direta ao público de modo gratuito. Então, nosso repertório de conhecimento advém desta experiência, desta troca objetiva, direta. Nós vamos entender para que serve a mediunidade e, um pouquinho mais para frente, como é que outros planetas lidam com esta ferramenta preciosa, novamente no campo do autoconhecimento e da percepção do outro. Entender a mediunidade em nós é entender o campo social. Quem não se conhece, quem não domina as suas emoções, sentimentos, o seu psiquismo, tende a ser médium, nós vamos ver isso com mais objetividade, tende a ser médium de toda e qualquer pessoa, toda e qualquer energia, todo e qualquer campo de forma-pensamento ou de criações mentais tóxicas, deletérias, alheio. Tudo bem até aqui? Então, se você está preparado para se conhecer, mergulhe aqui nesta linha de raciocínio que vai conduzir você, vai conduzir a nós todos nesta ideia de melhor percepção daquilo que somos e daquilo que a gente percebe do outro. Qual é a utilidade deste fenômeno, então, para minha melhora individual? Novamente, mediunidade serve, antes de tudo, para que a gente saiba quem é. Todos nós somos intermediários de informações entre a dimensão astral e o campo da matéria. Todos nós, de alguma maneira, somos o caminho do meio, a ponte, o microfone, o megafone de informações de outras consciências, sejam elas desencarnadas ou encarnadas, para outras pessoas e para o campo social. Se eu não me conheço, eu posso estar repassando informações que não são minhas, a partir da minha falta de consciência, de domínio de quem eu seja, não sabendo diferenciar emoções, sensações, eu vou no bolo, na bola de neve, pegando do mundo aquilo que eu absorvo sem saber, mas sou
soterrada pelas informações nas quais eu estou, você está submerso, e nós vamos repassando com o nosso jeito de ser, com as características da nossa personalidade, do nosso animismo. Então, para que serve a identificação em mim deste fenômeno ou desta ferramenta de captação de informações que não são minhas? Por exemplo, dentro da minha casa, eu posso ser médium da minha mãe. Eu posso ser médium do meu irmão, do meu pai, do meu filho, da minha filha, sem saber. Eu posso ser médium do meu marido, da minha mulher. Eu posso, no campo social, ser médium do político, que eu, inclusive, detesto, por exemplo, o que eu acho desequilibrado. Eu posso ser médium sem saber do bandido, do criminoso, da pessoa que é preconceituosa, da pessoa que é vilã. Aos pouquinhos nós vamos entendendo como é que a sociedade está como está, neste elevadíssimo patamar de desequilíbrio, e como eu colaboro com a minha falta de conhecimento sobre mim para que esse cenário de disseminação de crimes, de tristeza, de ódio, de mágoa se perpetue ou siga se perpetuando, e vou entender como é que eu posso não fazer parte disso, pelo contrário, atuar como um agente do bem que trabalha de maneira ativa, consciente, ombro a ombro com a espiritualidade e seus representantes dos dois lados da vida. Então, entender no dia a dia a mediunidade em nós é fundamental para a nossa evolução consciencial. Fundamental. Para que servem especificamente também as percepções do campo extrafísico, ou seja, lá da dimensão astral? Mas Ana, eu não acredito em espírito, mas me disseram que eu sou médium. Para entender a mediunidade, trabalhar com a mediunidade, nós precisamos, obviamente, ter a ciência, acreditar que somos seres eternos, que estamos aqui em mais um processo reencarnatório, cumprindo uma programação específica. Nós precisamos acreditar na reencarnação, na pluralidade dos planetas, no intercâmbio com outras consciências, nas relações extrafísicas. Nós advimos lá da dimensão astral ou da região extrafísica, dimensão extrafísica, plano extrafísico, plano astral, chame como você melhor desejar, mas nós pertencemos a lá, não aqui. Nós estagiamos no campo da matéria, uma dimensão mais pesada, mais difícil, e retornaremos após o descarte do corpo biológico para a dimensão astral, num cenário específico conectado à qualidade do nosso psiquismo. Então, para lidarmos com mediunidade, nós minimamente, independentemente da sua religião, e aqui nós falamos de modo arreligioso, objetivo, no campo da filosofia espírita, pareando com os espíritos, utilizando a razão, o filtro, a inteligência, conversando, questionando, mas nós precisamos entender que lidamos com consciências extrafísicas, principalmente no campo da mediunidade, porque nós somos em maior número lá desencarnados. Como é que eu diferencio quem está desencarnado, me passando informações daquilo que é meu animicamente? O que é meu, o que é do espírito comunicante? Como é que eu sei que esta informação que passa por mim não é minha? Este é o pressuposto da mediunidade, nós sabemos diferenciar aquilo que é meu, do meu repertório de alma. Novamente, anímico. Anímico vem da palavra ânima. Ânima quer dizer alma, ou seja, aquilo que eu ao longo de todas essas encarnações adquiri.
enquanto repertório do meu espírito, aquilo que é meu, as minhas opiniões, a minha personalidade aqui no eu inteiro, consciente, o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas opiniões. Animismo, eu preciso dele para identificar, a partir do autoconhecimento, o que é meu e o que advém de outra pessoa, o que não se mistura. O que se mistura e não é identificado em nós passa a ser um grande problema para nós enquanto sociedade ou, antes de tudo, nas nossas vidas de relação, seja na minha casa, seja no meu casamento, no meu namoro, no meu trabalho. Se eu não desmisturo o que é energia, pensamento, o jeito de ser, personalidade de outras pessoas daquilo que é meu, eu perco o meu senso de realidade. Eu perco a minha individualidade. Eu me perco no processo de individuação. E aí nós passamos a ter problemas maiores no campo das psicopatologias. Nós adoecemos muitas vezes porque não desmisturamos aquilo que é do outro, daquilo que é meu. E aí, sim, a mediunidade se mistura neste cenário. Fazendo uma parte aqui, nós não adoecemos por conta da nossa mediunidade em desequilíbrio. O médium é um ser humano, é o ser humano que está em desequilíbrio. Nós vamos ver isso mais profundamente daqui a pouquinho. Muitas pessoas dizem, eu estou doente porque eu sou médium que não trabalha. Não, você está doente porque você está desequilibrado na sua vida pessoal. No dia a dia, você não se conhece, você não vai procurar auxílio médico, terapêutico, não vai procurar cuidar do seu campo energético, do seu corpo físico. Você está doente, ponto. A prática mediúnica pode potencializar os seus desequilíbrios caso você não seja bem conduzido ou conduzida neste cenário. É uma outra questão que a gente vai ver daqui a pouco, mas já fica o sinal de alerta para a gente. Se eu, como médium, capto então energias, pensamentos, ouço, vejo pessoas que estão tentando se comunicar, é óbvio que além de lidar com as minhas percepções pessoais, a minha realidade íntima, eu estou lidando com outras realidades. Imaginem o balaio, a bagunça de emoções na sua vida de várias pessoas que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com você. Mas nós estamos em meio a uma sociedade composta por pessoas encarnadas e desencarnadas, e você, como grande antena, está captando a emoção do espírito que desencarnou, por exemplo, em um acidente, a emoção de uma mãe que desencarnou num ato suicida, a emoção da tristeza do campo coletivo por causa, por exemplo, das tragédias perpetradas na sociedade, violência, roubo. Olha só, como é que eu lido com tudo isso? O que é meu e o que não é meu? Meu pode ser só um pedacinho, mas obviamente, se eu tenho ressonância, se eu tenho conexão, ligação mental, emocional, sentimental e energética, eu acesso como uma pessoa sensível. Quando eu falo eu, estou representando vocês todos, independentemente de sabermos já agora se somos médiuns ou não, mas nós estamos conectados a todo esse campo. Novamente, se eu não consigo desvincular, discernir a minha parte de emoções, a minha parte de sentimentos, eu sou devastada por este grande balaio de emoções, sensações, energias em desequilíbrio. Isso adoece. Quando eu tomo posse de mim, quando eu uso meu animismo para me investigar racionalmente,
Quando eu separo, então, eu consigo discernir, isso é da Ana, isso é do João, isso é da Maria, isso é do José. Eu sei me comportar, eu sei me proteger, eu sei não deixar o problema do outro, a energia do outro, o desequilíbrio do outro me adoecer, principalmente. Por exemplo, se um médico, um enfermeiro ou uma enfermeira, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, aquelas pessoas que lidam diretamente com o outro, se uma assistente social, se um carcereiro, aqueles que trabalham em realidades dificílimas, no contato com cenários específicos de convivência humana, se não sabem discernir, se afastar, identificar a dor do outro, o desequilíbrio, mas não trazer para si, as pessoas vão adoecer e entrar nestes cenários de adoecimento da alma, adoecimento do corpo físico, não tem jeito. Aí a gente entra nas questões da metafísica das doenças. Não é à toa que nós vemos hoje uma sociedade cada vez mais adoecida. Quando eu digo sociedade, nós estamos falando a título de planeta. Não só aqui no Brasil, na região onde você está, em outros países. Nós estamos falando a título de planeta Terra. Então, antes de, talvez agora faça mais sentido para você, antes de pensarmos sobre trabalho em centro espírita, como é que eu trabalho no terreiro de Umbanda, mas eu preciso servir a Jesus, eu preciso trabalhar com os bons espíritos, eu tenho certeza que os bons espíritos querem que você primeiro se conheça, saiba identificar esse mecanismo em si, utilize o seu animismo, a inteligência, os seus recursos para esta investigação racional. Vá procurar a sua terapia. Nós vamos falar bastante sobre a necessidade do médium estar no processo de terapeutização individual, principalmente com um profissional, para que cada vez mais nós possamos desenvolver os nossos recursos de autopercepção. E a partir daí, com o uso da inteligência, com essas informações todas que nós vamos levantar aqui, você tenha recursos, filtros aguçados de percepção e da certeza como um trabalho assistencial, no campo das assistências medianímicas, com foco nos processos obsessivos, sempre em parceria com os espíritos, se dá. Você não vai ser enganado ou enganada por este meio tão desequilibrado e desequilibrante das mídias sociais, e nós vamos poder, a partir daí, da nossa melhora psíquica, melhora emocional, equilíbrio sentimental, nós vamos poder colaborar com o processo de melhora planetária. Nós estamos começando a sair da característica de um planeta de provas e expiações para adentrarmos nas características. A gente está começando a colocar, eu brinco o dedão do pé, a pontinha do dedão do pé, planeta de regeneração. Este processo vai durar, dizem os espíritos, essa transição, pelo menos 200 anos. Estamos longe ainda, basta ver como estamos a título de sociedade, mas nós poderemos, a partir de agora, trabalhando ou não nas assistências, nos melhorando, colaborar com este processo de transição planetária e colaborar com a melhora social, independentemente do nosso intercâmbio medianímico em algum lugar. Até daqui a pouquinho.